Olá, nono ano, tudo bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver o módulo 33, na nossa aula de redação, né? Produção de texto, a estrutura do texto dissertativo. Então, olha só, eu já vinha falando sobre isso com vocês desde o começo do ano. Então, meio que essa aula vai ser uma revisãozinha, tá bom? Então, vamos lá. A dissertação, ela vai tratar de um tema normalmente polêmico, e você vai ter que dar sua opinião, mas lembra do que eu falei? Você não pode dizer eu, né? Eu acho, eu penso, eu sei, eu acredito, na minha opinião. Você tem sempre que colocar na terceira pessoa, né? Acredita, se sabe, se essas coisas todas, tá? E defender um ponto de vista. Então, qual é a estrutura? Ó, eu tô aqui na página 88, tá? Para quem quiser acompanhar. Então, a estrutura dissertativa, eu tenho a introdução, que é a tese que vou falar, né? Sobre o que eu vou falar. Eu tenho o desenvolvimento, que é a argumentação propriamente dita. Então, olha só, a introdução é um parágrafo, gente, tá? E não pode ser parágrafo longo, porque você só vai apresentar sobre o que você vai falar, né? Só vai apresentar o tema. O desenvolvimento é a argumentação. Então, o desenvolvimento, ele pode ter mais de um parágrafo, tá? Mas o interessante seria que fosse de 2 a 3, para sua redação não ficar longa e de você também não se perder na argumentação, tá bom? E a conclusão, que é o fechamento do seu texto, também em um parágrafo. Então, assim, o que a gente pode dizer que seria interessante numa dissertação? Ela ter 4 parágrafos, tá? Então, um de introdução, os 2 do meio de desenvolvimento, a sua argumentação, e um para fechar o texto, tá? Então, olha só, a introdução conduz o leitor para dentro do texto, né? Expõe o tema e os motivos do autor para escrever sobre ele, apresenta a opinião ou tese do autor e compõe-se, em geral, de 1 ou 2 parágrafos. Não, gente, um parágrafo, coloca isso na cabeça. Porque depois vocês vão se estender muito na introdução, vai misturar com o desenvolvimento, aí não vai dar certo. Mesmo porque vocês vão ter que separar a argumentação da introdução, tá? Então, esse parágrafo não pode ser longo de jeito nenhum, tá? Dependendo da letra aí, gente, olha, na minha letra, que é uma letra grande, 6 linhas é mais do que suficiente. Então, tomem cuidado com o tamanho dos parágrafos, tá? Um parágrafo de 6 linhas é mais do que suficiente, tá? Mais que 6 linhas? Pode, cuidado. É melhor não fazer, tá bom? O desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, o autor, né, a pessoa que está escrevendo, vai apresentar os argumentos que justificam a opinião. Pode ter um ou vários parágrafos, dependendo da quantidade de argumentos e da forma que são apresentados. Como eu falei para vocês, o interessante é que tenha 2 ou 3 parágrafos, sempre objetivando 6 linhas nesses parágrafos, tá, gente? Para não fazer um parágrafo muito longo, porque a gente se perde em parágrafos longos, não tem jeito, tá? A conclusão é o fechamento do texto, pode apresentar um destes conteúdos ou todos eles. Reafirmação da opinião, resumo das 10 principais sugestões relativas ao tema. Essas sugestões é no Enem. A redação do Enem pede uma solução para o problema apresentado, mas nem todos os temas vão ter essa possibilidade de resolução, né, de solução do tema, tá? Compõe-se geralmente de um parágrafo. Então, coloquem também na cabeça de vocês que a conclusão é um parágrafo, tá bom? Então, é isso. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei lá no plural, no Maestro, essa parte A do exercício 1. Então, vocês fizeram um exercício parecido com esse no começo do ano, tá? Então, olha, vocês têm 3 figuras, tá? E vocês vão tentar extrair o tema principal dessas 3 figuras. Então, vocês têm o tema 1, aí tem o tema 2, são essas outras 3, e a gente tem o tema 3, que são apresentados duas figuras só, 2 imagens são apresentadas, tá? O outro exercício que eu coloquei lá no Maestro é o do Em Casa. Então, a gente tem um texto aqui, ó, bomba em inglês, e esse texto não tem conclusão. Então, o trabalho de vocês vai ser fazer uma conclusão para esse texto
na atividade do maestro. Mas olha, eu coloquei esse box aqui também lá para dar dicas para vocês. Então, ó, produz apenas um parágrafo de no máximo 3 ou 4 linhas, reafirmando a tese exposta ou fazendo um breve resumo das ideias principais, tá? Utilize conectores, quer dizer, conjunções e tudo mais, né? Evitem, como é que fala? Evitem repetição de palavra, né? Então, assim, vocês podem começar assim, ó. Então, finalmente, para resumir, portanto, né, qualquer um desses aqui para poder introduzir a sua conclusão, tá? Pessoal, façam com bastante atenção, principalmente prestem muita atenção nesse exercício dos temas, tá? Porque esse exercício vai ser a base da nossa próxima atividade extra de redação. E se alguém ainda não fez a primeira atividade, por favor, corra para fazer, porque vai acumular 2, tá bom? Um beijo, até a próxima.